Conosco para falar sobre os números do mercado financeiro, Gabriel Warian, analista de investimentos da Cultura Capital. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lene. Uma satisfação estar aqui novamente na Band News, comentando em mais um dia de extrema volatilidade dentro do nosso mercado. Tá, vamos explicar essa volatilidade aí. Vamos começar pela Bolsa? Eu acho que a gente começa pela Bolsa, 186 mil, e depois a gente vai para o dólar, que é o menor. Aí sim tem um recorde hoje em termos de dólar, né? O que aconteceu em termos de Bolsa para ir a 186 mil pontos e subir? Hoje nós também tivemos recorde na Bolsa, né? É a primeira vez que ele fecha acima dos 186 mil pontos. Não tivemos topo histórico, mas é a primeira vez que fecha acima dos 186 mil pontos. E isso veio puxado principalmente pelas ações, das principais ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa, né? O setor bancário, onde veio um grande fluxo estrangeiro, com a expectativa também de uma Selic mais baixa, graças ao Boletim Focus divulgado, onde reduziu a nossa inflação para 3,97, que é a quinta queda seguida. Além disso, nós tivemos o petróleo lá fora subindo com uma calmaria, né, em relação às guerras lá no Oriente Médio, fez com que Petrobras fechasse acima de 1,8%, Petro 4, e Vale subindo também, acompanhando, indo na contramão do minério de ferro lá fora e também contra a sua paralisação que nós tivemos aqui, foi até divulgada aí por vocês, por um extravasamento que aconteceu lá em Ouro Preto, né? Teve a paralisação das suas operações por lá e mesmo assim Vale performando muito bem com 1,96% de alta. Pois é, e o dólar realmente chama atenção, abaixo de 5,20, né, Gabriel? Existe uma questão pontual ou é uma tendência para que a gente veja o dólar arrefecendo ou nesse patamar pelos próximos dias? Existe uma certa previsibilidade com relação ao comportamento da moeda no câmbio ou foi pontual hoje e amanhã pode ser que aumente, enfim? Houveram algumas notícias que impactaram diretamente o dólar e também as bolsas globais como um todo. Houve a eleição lá no Japão, onde a Sanai Takaishi foi eleita, ela venceu por supermaioria por lá, e as bolsas asiáticas dispararam. Isso fez com que houve os investidores se animassem, né, e não tivessem tanta aversão ao risco e investissem nos países emergentes como o nosso. Além disso, houve também notícias, né, de que órgãos reguladores chineses orientaram bancos por lá a reduzir exposição aos treasuries, que é a renda fixa norte-americana, e isso pressionou o dólar no mundo todo e favoreceu também os emergentes como o real. Então foram uma série de fatores com que fizeram e corroboraram com que o dólar caísse e também a nossa bolsa subisse. Acredito eu que o dólar vai começar a se estabilizar em breve, apesar de termos alguns indicadores econômicos muito importantes essa semana, até dados que deveriam ter sido divulgados na semana passada e não foram por causa da rápida paralisação do shutdown norte-americano, mas eu acredito que ele vai começar a dar uma certa estabilizada aí, até pelas questões do cenário doméstico nosso, eleição e divulgação de resultados de balanço de empresa aqui também, então acredito que o dólar vai acabar se estabilizando por aqui. Você passou aí pela questão do governo chinês, né, recomendando aí reduzir a compra de treasuries, né, norte-americanos. O que está sinalizando isso, Gabriel? O que a gente olha lá na frente e pensa assim, é uma mudança estratégica dessa situação? Isso vai ser duradouro mesmo, né, no sistema financeiro internacional? Ou é mais um recado político para Donald Trump, um recado político para Washington? Qual é o tempo que a gente olha no futuro para pensar nessa recomendação chinesa? Felipe, eu acredito eu que seja mais uma notícia, né, uma situação na qual eles estão fazendo um aviso aos norte-americanos, aproveitando a desvalorização do real como um todo no mundo, eles fazem esse anúncio, né, que pressiona, o dólar, e pressiona bastante a moeda norte-americana, correto? Mas a gente tem que ver que os norte-americanos estão batendo também forte em outros setores, em outros países, e isso pode sim causar um certo receio
global. E isso faz com que as pessoas saiam do dólar, vão para países emergentes que estão performando muito bem, e também a corrida para o ouro. Nós vimos o ouro também voltando a subir aí acima dos $5.000 a onça Troy. Agora, falando sobre o cenário aqui doméstico, a gente tem a divulgação amanhã prevista do IPCA, que é bastante ligada, né, à questão também da o possível arrefecimento da Selic em março. O que a gente pode esperar dessa inflação para a divulgação de amanhã? Já existem algumas projeções de mercado, sua análise na cultura capital para esse número que é tão importante e se vocês esperam também que essa possível queda da Selic venha acontecer realmente em março, Gabriel? Já é praticamente assinado que haverá um corte na taxa de juros aqui no Brasil em março. Acredito eu que o resultado que virá também vai vir uma queda na nossa inflação, porém eu estou um pouco receoso em dizer que vai vir um 0,5 de corte na Selic. Eu estou ainda dizendo que vai vir um 0,25. Galípolo hoje foi bastante cauteloso na sua fala, dizendo que poderá, né, que o que virá vai ser uma calibragem ao que eles estão fazendo. Então eu não estou vendo uma agressão, né, essa queda maior na taxa de juros. Acredito que começará agora em março 0,25, o mercado vai entender e digerir bastante isso e depois poderão vir quedas maiores. Como eu falei, vai começar também a corrida eleitoral e isso também impacta diretamente na Bolsa. Então acredito que o Galípolo, sendo cauteloso como está, vai cortar apenas 0,25. Gostaria que não, mas é o que eu estou vendo e estou indo na contramão da maioria dos analistas. Não, 0,25 era o que era guardado por alguns agora, né, para dar uma sinalizada. E aí não foi. Então, realmente, o mercado está todo mundo precificando 0,50 e tem gente torcendo por mais. Mas eu acho que tu está sendo bem realista, colocando os dois pés no chão. 0,25 é o mínimo que se espera, né? Com relação a essa situação do Banco Central, tem um outro olhar que a gente tem quando a gente fala do dólar. O dólar a 5,20 é uma maravilha, a gente pode soltar foguete, olha, vai viajar, vai comprar o dólar mais barato. Na verdade, a gente vai comprar o dólar aí, esse 5,18 não é o que a gente vai pagar lá no banco, a gente vai, né, depois quando se deixar no cartão de crédito, ainda o IOF depois come tudo isso aí, fica bem mais alto. Mas a minha pergunta não é sobre isso. Se dólar abaixo de 5,20, ele sinaliza inflação para baixo, mas causa problema para os exportadores, para a indústria e para o agro brasileiro. E aí reflete na balança comercial do país. Como é que é isso? Felipe, o dólar a 5,18, como fechou hoje, né, uma queda de 0,62%, ele ainda está um pouco longe do que é chamado do dólar em equilíbrio, né, que se não me falha muito a memória, está em torno dos 4,95. Então, ainda nós temos aí um dólar bastante competitivo até para os exportadores. Continua sendo aí um dólar bastante interessante, tanto para nós que começamos a comprar o dólar mais barato, viagem até que não, porque está um pouco difícil tirar passaporte aí, mas você comprar o dólar e pensar nele no longo prazo já, e também para exportadores, que o dólar ainda está num preço legal para eles. Começa a impactar, obviamente, principalmente quem já fez uma certa projeção, mas ainda está um pouco longe do dólar equilíbrio que os economistas dizem. Gabriel Ayran, muito obrigada pela participação aqui. Gabriel, ótima noite para você e até a próxima. Tem uma última pergunta. Eu que agradeço. Última. Tá bom. Então até a próxima não, ainda não. Não, porque realmente a gente não percebeu esse novo recorde da Bolsa. Essa Bolsa está quente, ela está lá em cima. Né? Essa situação, para quem não... Porque há algum tempo a gente dizia assim, a Bolsa brasileira está barata. Você sinalizava isso. Vai subir, está na hora de entrar. Está alta já ou ainda tem espaço para entrar? Porque muita gente continua conservadora, colocando lá em renda fixa o seu dinheiro. Tem espaço ainda para entrar? Você imagina que esse é um movimento que vai ser persistente? Como é que fica?
Quem tá Felipe, fora? há 2 ou 3 semanas atrás eu dizia que, aqui mesmo na Band News, que eu estava vendo este Ibov no 190 para o meio do ano. Chegamos aos 186 agora, no segundo mês praticamente aí de 2026. E estamos em temporada de balanço. Temos balanços de Vale, temos balanços de Petrobras, balanços de alguns bancos ainda para serem divulgados, e isso podem fazer com que a Bolsa ainda suba, além de muitas notícias, muitas situações macroeconômicas. Tem espaço para crescer mais, podemos ver esse Ibov até antes do que eu tinha analisado no 190, porém, quem está entrando agora já vem com um pouco mais de cautela, não vem com aquela ânsia de colocar bastante capital, já que quem está na renda fixa se mantenha, ainda é um patamar de preço legal. Quem está pensando nos cortes de juros, mesmo fechando nos 12,25 no final de 2026, ainda é uma taxa de juros muito interessante para quem está em renda fixa, quem vem aportando devagar aí, porque quando nós temos altas muito grandes consecutivas, as realizações também podem ser grandes, como nós vimos aí alguns dias para trás. Perfeito. Obrigado a você por esclarecer todos os pontos. Até a próxima. Eu que agradeço, uma ótima noite a todos, uma ótima semana e até a próxima. Obrigada.